Bem-vindo, bem-vindo aqui ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Hoje a gente vai falar sobre destino e livre-arbítrio. São duas coisas que geralmente a gente tem percepções trocadas sobre esse negócio aí. E para entender, desembaraçar esse novelo, a gente vai ter que ver um bocadinho de coisa, mas eu te garanto que no final isso pode te dar uma outra visão sobre a sua vida e o poder imenso que você tem realmente dentro de você. Vamos lá. Então, eu não sei se é a sua primeira vez aqui, se for, realmente bem-vindo, né? Fico muito feliz de ter você aqui. E se for também, não sei se você já ativou esse sininho aí para dar a notificação dos vídeos, não sei se você já curtiu aqui. E se você gostar, passa para frente para os seus amigos. Se você não gostar, passa para frente para os inimigos. É importante que esse vídeo ele possa beneficiar o maior número de pessoas possível. Eu realmente acho que o mundo está precisando disso. Então, o nosso assunto é destino e livre-arbítrio. O que geralmente se pensa sobre isso, né? Então vamos primeiro para a percepção geral, beleza? Destino, né? Bola de cristal, adivinhação, sei lá, astrologia, não sei mais o que você associa com destino, mas é tipo uma coisa fixa lá na sua frente, né? Se diz, né? O pré-determinado. Será que eu estou predestinado, né, a me dar bem, a me dar mal? Será que, né, eu estou predestinado a ter uma saúde ruim, etc. Enfim. E as pessoas não gostam, né, de serem dessa ideia de estar fixo, né? Alguma coisa lá na frente que de fato, né, vai acontecer, não tem como escapar, as pessoas não gostam disso. E do outro lado tem o quê? Livre-arbítrio. E aparentemente essas duas coisas, elas são opostas, né? Porque o que é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é tipo poder de escolha, né? Eu posso escolher o que eu quiser, qualquer caminho que eu venha tomar, tudo que der na minha veneta eu posso fazer. Então, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e portanto, eu não tenho nenhum destino fixo lá na frente para onde eu esteja, né? Eu tenho que chegar nesse destino. Então, essas são as percepções gerais desse negócio. Essas percepções estão erradas. Assim, não de todo, né? Mas em boa parte. E para entender isso, a gente vai ter que primeiro entender, prometo que vai valer a pena. Fica comigo até o final. Se você tiver dúvida, escreve aí embaixo. Não concordou, escreve aí embaixo. Comentário para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, para entender isso a gente vai ter que entender a sua relação com o mundo, com as coisas e talvez várias chavinhas virem aí na tua mente só por causa disso, ok? A tua mente se relaciona com o mundo lá fora através dos sentidos, beleza? Nenhuma novidade aí. Agora, o que esses sentidos trazem para você, de um lado, é informação demais para você lidar, e de outro lado, a informação que você de fato recebe, ela é filtrada por um monte de coisa. Tipo o quê? Seus valores, ou seja, aquilo que você considera muito importante, e o que você não considera, tipo, nada importante, totalmente desimportante, não quero para mim. Suas opiniões, suas experiências passadas, o que você acha, né, em linhas gerais, que é bom e dá prazer, e que você acha que é ruim, dá prazer, ou então tipo desconhecido, não sei que diabo é isso. Beleza? Então isso é bastante importante que você entenda e principalmente que a mente, ela não foi feita para te mostrar a realidade lá fora, tipo, como ela é, ok? Ela é feita para te fazer sobreviver. E nesse sentido, ela é uma ótima ferramenta. Por quê? Nessas capacidades que ela tem de percepção, ela vai ser obrigada para lidar com esse tantão de informação que chega em você, ela vai ter que deletar algumas coisas, generalizar outras e padronizar outras, ok? E isso não é ruim, tá? Porque em algum momento pode ser que você, quando eu falei de destino, você falou, pronto, ruim, livre-arbítrio. Bom, calma, né? Não sejamos tão precipitados ao classificar coisas, né? Apenas são coisas, né? Elas podem ser boas ou ruins a depender do que ela traz. Então vamos lá. Deletar. Cara, deletar é bom. Como é que você conseguiria prestar atenção, por exemplo, na minha voz, focar no que você está vendo agora no videozinho, com tanta coisa em volta? Imagina, de repente você desfocou agora, nesse momento que eu falei, e você está vendo, né, de novo, o celular e o computador, está vendo as pessoas em volta, está vendo as paredes, está vendo os enfeites, dependendo de onde você está. Enfim, de repente, a sua mente abarcou um pouquinho mais de coisa. Mas daqui a pouco ela vai estreitar um pouco mais. Então, ela vai deletar um monte de informação que nesse momento não é relevante para você. E mais, ela vai deletar tudo aquilo que você simplesmente não tem em absoluto nenhum interesse. A maior parte do tempo vai ficar oculto de você isso. Isso é uma coisa boa em princípio, mas também ruim, como a gente vai ver mais pra frente. Segunda coisa, ela vai generalizar. Então, e ao generalizar, você vai, né, quebrar um galhão de si mesmo, porque você põe alguns princípios que ajudam. Por exemplo, botar o dedo na tomada dá choque. Choque é ruim, não vou botar. Então toda tomada deve ser evitada. Pô, isso é legal, isso é bom, né? Então eu moro no Rio de Janeiro. Em princípio, ruas muito desertas, tarde da noite, escuro, não é bom.
Então, se eu vejo, né, tenho dois caminhos aqui na minha frente, e um está iluminado com pessoas, etc., o outro não está escuro, está vazio, está não sei o quê, então não vai ser muito interessante para mim. Eu penso, pô, generalizei que todo caminho que é escuro, vazio, meio sujinho, assim, é um caminho ruim. Pode ser verdade ou não. A gente vai ver isso também mais pra frente, né, as consequências disso. E em último lugar, a gente vai então criar padrões com isso, porque a gente vai distorcer as coisas, né, e criar padrões. Por isso que a gente consegue sobreviver, bicho. A gente caminha, a gente come, a gente faz as coisas sem ter que pensar. A gente criou um padrão, ok? Se isso é verdade, significa algumas coisas na real, né? Significa primeiro que se tem uma realidade realmente lá fora, eu tenho alguma ideia do que ela é, mas principalmente eu tenho uma ideia do que ela é para mim. E é tanta coisa lá fora que eu preciso me relacionar com esse tantão de informação, generalizando e padronizando. Consequentemente, os padrões gerenciam a sua vida. Assim, não sei se é possível discordar disso, mas se você discorda, escreve aí. Pensa bem, eu coloquei alguns padrões meio ridículos aqui, mas na real, tem uns padrões que são mais sérios. Exemplo, você pode crer, né, para você, que toda vez que uma relação começa a dar treta, que ela está próxima do fim, e que por isso você cria um padrão de começar a se liberar desses relacionamentos sem de fato trabalhar neles, sem de fato querer saber qual que é a causa daquele desentendimento, beleza? O padrão de sempre reagir da mesma maneira quando seu pai, sua mãe, seu filho diz tal coisa, quando te olha de determinado jeito. Você nem pensa, simplesmente isso desencadeia uma reação emocional, física, né, que vai desencadear palavras, que vai desencadear um monte de coisa, que esse padrão, então, ele determina você. Então você cria padrões das coisas. O padrão de se exercitar ou não se exercitar. O padrão de comer bem ou de não comer bem. O padrão de estudar ou de não estudar. O padrão de se aprofundar ou de ficar mais na superfície. Enfim, de novo, não é bom ou ruim. Depende de como você faz o uso e o que você espera disso. Então vamos lá. Se é verdade que os padrões determinam a sua vida, isso na verdade já meio que derruba as definições que a gente deu lá atrás de destino e livre-arbítrio. Se não, vejamos. Destino. Eu não quero ter, eu quero deixar, né, em aberto. Ninguém sabe o que vai acontecer, eu não estou predestinado a nada, etc. Ora, mas se você tem um padrão de comer mal, não se exercitar, não cuidar da saúde, não dar atenção para os sinais do seu corpo, ou seja, você prioriza outras coisas. Isso não quer dizer que você é ruim em tudo, mas essa área da sua vida, né, com relação à saúde, por exemplo, e manutenção no seu bem-estar, ela está meio mais ou menos. É provável que você esteja caminhando para uma vida mais curta e ou com menos qualidade conforme os anos vão passando. É claro que garantia ninguém tem, mas ninguém tem garantia de absolutamente nada. Você não tem nem garantia que você vai estar vivo 5 minutos daqui. Eu espero que você esteja. Esse vídeo vai durar mais do que isso, inclusive. Seria muito triste talvez você passar os últimos minutos da sua vida aqui comigo num vídeo do YouTube. Mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode ter uma boa ideia, né, fazendo uma projeção lá na frente. Então, esses são os padrões que a gente enxerga. Mas e os padrões que a gente não enxerga? E os pensamentos que a gente dá vazão, a gente dá corda para eles? E os pensamentos que a gente não está nem aí? E as ideias que aparecem a gente descarta como hábito. Ideias de inovação, ideias de ousar, ideias que pediriam coragem, né, para implantar. Ideias, enfim, não dá nem para imaginar o tanto de coisa, justamente porque o padrão apaga as outras coisas. E isso também quer dizer que, se é verdade, de novo, que os padrões, de uma forma geral, controlam a sua vida, e assim deve ser, de uma determinada maneira, significa que o livre-arbítrio, ele não é assim tão livre assim. Por quê? Porque tem opções que simplesmente não estão na mesa. Exemplo, se você tem como padrão seguir um sistema de valores sólido, ou seja, que o yoga dá para você, isso tem tudo a ver com o yoga, não sei se você já reparou, o yoga diz para você, né, que sistema de valores você deveria adotar se você gostaria da sua vida um pouco mais tranquila. Não violência, verdade, respeito, né, e contentamento, desapego, então um monte de coisa interessante. Se você tem como padrão seguir isso e te põe uma decisão ali no trabalho, né, tipo assim, pô, eu poderia ser promovido muito mais facilmente, mas eu vou precisar passar por cima daquela pessoa, né? Eu vou ser mais feliz, parece, né, nesse relacionamento, na minha visão, mas eu preciso omitir uma coisa, eu preciso, né, fazer uma coisa e essa pessoa não pode saber. Se você tem esse padrão, essas opções, né, de sair pela tangente, de ser meio, né, desonesto, essas opções não estão na mesa para você. Você simplesmente, ou você nem vai pensar nelas, na real,
Ou então você vai pensar e totalmente descartar, né? Tipo, como que eu poderia fazer isso? Hein? É impossível. Então olha só que interessante, a coisa na verdade funciona um pouquinho de uma forma oposta ao que as pessoas gostariam, porque não dá para prestar atenção em tudo nessa vida, simplesmente não dá. A gente no yoga, a gente preza realmente pela consciência, pelo questionamento, né? Mas também, principalmente, ao notar a incapacidade de tipo ver tudão nessa vida, a gente preza também por implantar padrões positivos. Então o seu livre-arbítrio, ele é um pouquinho preso ao arbítrio. E o seu destino, né, aberto lá na frente, ele não é tão aberto assim. Primeiro, também, né, aliás, primeiro não, mas finalmente, porque tem coisas absolutamente inevitáveis no seu caminho, como doença e morte, por exemplo. Agora, o quão rápido a gente vai chegar lá? E o quão bem a gente vai aproveitar essa vida enquanto a gente não chega lá? Isso, sim, é uma escolha. Essa escolha gera novos padrões. Os padrões vão te levar a algum outro lugar. Então o ponto aqui é, como que você olha para a sua vida e você vê que não está do jeito que eu gosto, não está legal. Isso é muito excelente, porque pelo menos você já prestou atenção que tem um padrão que não está funcionando. Agora, você precisa ir um pouco além, porque além de tipo, eu não quero isso, para mim não tá bom. Agora, o que você de fato quer? Para onde que você de fato está caminhando? E a partir desse segundo pensamento que você vai poder gerenciar ações e novos padrões de comportamento, de pensamento, de ação, que vão te levar realmente para onde que você quer. Mas não se engane, né? A gente é tipo uns robozinhos, né? Inteligência artificial tá na moda, a gente é tipo uns robozinhos também. Então, em parte isso é bom, em parte isso é ruim. Se contribuir para o seu crescimento pessoal, para a sua felicidade, é bom. Se contribuir para ir para um destino, justamente, que você nem tá vendo, mas que vai ser ruim, realmente é ruim. Então, bom, é isso. Era aí que eu queria chegar, espero que tenha dado para entender. Mas, de novo, se você não concorda, põe aí embaixo. Se você, tipo, cara, nunca pensei sobre isso, que interessante e tal, pá. E se você achar que é digno, né? E acho que vai ajudar muita gente se você passar isso adiante. Eu creio que, no mínimo, pode dar um começo de conversa de bar interessante, né? Você acredita em destino? Você acredita em livre-arbítrio? Então, quem sabe, né? Hariom.